Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo falando direto do canal Domine Matemática. Você já é inscrito? Ainda não? Vai lá aqui embaixo, ó, se inscreva, toca no sininho para receber as nossas novidades. E também acompanhe as nossas dicas no Instagram, leosilva_7, ok? Na aula de hoje vamos falar sobre como calcular raízes quadradas. Quer deixar tudo dominado? Vem comigo! No nosso primeiro exemplo, observe que eu destaquei de vermelho um número em cima do 9 e o número 2 acima desse Vzinho. Muito bem, pessoal, olha só. Esse Vzinho é justamente o símbolo da radiciação. E aqui a pergunta é a seguinte: qual é a raiz quadrada de 9? Mas observe que, por que eu coloquei de vermelho? Olha só, nem sempre nós vamos observar que vai ter esse expoente destacado 1, muito menos esse 2. Portanto, esse 1 aqui, olha, ele normalmente não aparece, muito menos esse 2. Todo cuidado é pouco, ok? Você vai observar nos exemplos abaixo que nós vamos responder daqui a pouquinho. Portanto, a pergunta é a seguinte: que número multiplicado por ele mesmo duas vezes resulta em 9? E aqui, como eu coloquei na resposta, é o número 3. Vamos entender? Olha só. 3 é o mesmo que, quando elevado ao quadrado, multiplicar por ele mesmo duas vezes. Então, nós vamos ter 3 vezes 3 é 9. Cuidado, alguns alunos interpretam da seguinte forma: 3 ao quadrado, 3 vezes 2. 3 ao quadrado, pessoal, é diferente de 3 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 3 vezes 2 vai dar 6. Beleza? Vamos praticar? Vem comigo. Olha só. No nosso segundo exemplo, observe que eu já não coloquei o número 1 aqui no expoente e nem o número 2. É assim que as questões trazem o enunciado para vocês. Portanto, a pergunta aqui é o seguinte: que número elevado ao quadrado, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo duas vezes resulta em 36? Neste vídeo eu trago a estratégia de tentativa, o método por tentativa. Portanto, tem que ter o domínio da tabuada. Cuidado! Olha só, se você tentar o número 5, por exemplo, você vai observar que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Mas se você observar o número 6, vamos tentar o número 6, olha só. 6, imaginando que é a resposta, ele vai ter que aparecer da seguinte forma: 6 ao quadrado, não é? Raiz quadrada de 36, vamos imaginar que é o 6. 6 ao quadrado, olha só, é o mesmo que 6 vezes 6. E 6 vezes 6, olha a tabuada, justamente o 36, ok? Portanto, raiz quadrada de 36 é 6. Olha só, nosso terceiro exemplo, apareceu um sinal negativo ali no início. Todo cuidado é pouco. O que isso significa? Significa que você deve colocar menos após resolver a raiz quadrada de 36. Ok? Então, esse sinalzinho de menos aqui, ele indica isso. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a raiz quadrada de 36 e colocar o sinal de menos na resposta. Portanto, nós vamos ter o seguinte, ó, menos a raiz quadrada de 36, já sabemos que é 6. Portanto, a resposta, olha só, menos 6. Ok? A raiz quadrada de 36 é 6 e o menos aqui acompanha a resposta. Raiz quadrada agora de 81. Então, a pergunta é a seguinte: que número vezes ele mesmo dá 81? Vamos por tentativa. E aí, eu sempre recomendo aos meus alunos o domínio da tabuada, ok? Se você tentar, vamos observar o 36, foi 6 vezes 6. 7 vezes 7, vamos chegar a 49. 8 vezes 8, 64. Está aproximando. Finalmente, 9 vezes 9 dá 81. Portanto, pessoal, a resposta aqui vai ser 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, dá exatamente 81. Observe que, para entendermos raiz quadrada, temos que dominar dois assuntos. Primeiro, a tabuada. Segundo, olha, as potências. É isso mesmo, potenciação é pré-requisito para entendermos radiciação, ok? Tá ficando fácil? Lembrando que é importante que você refaça essas questões, é importante sempre treinar. Vamos observar mais alguns exemplos. Olha só, nessa segunda parte, né? Na segunda parte eu vou trazer 3 desafios para vocês. Vem comigo. Olha só, nós vamos ter agora menos a raiz quadrada de 81. Então é aquele caso aqui, ó, que eu tinha acabado de falar, de menos a raiz quadrada de 36. Portanto, olha, nós vamos colocar o quê? O menos na resposta
e calcular a raiz quadrada de 81. Mas nós já encontramos o 9, portanto, resposta aqui, ó, raiz quadrada de 81, com sinal de menos antecedendo, vai ser menos 9, beleza? Vamos para mais um exemplo. Olha só agora. Nós temos uma potência dentro da raiz, e aqui a raiz ainda quadrada, olha só. Então, nós temos duas maneiras de resolver. Primeiro, resolvendo aqui primeira potência, olha, nós vamos ter aí uma potência de um número negativo elevado ao quadrado. Então, aqui vamos observar que vai ser menos 3 vezes menos 3. Tudo isso na raiz quadrada. Então, nós vamos observar aqui o seguinte, olha só, menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Então, nós vamos chegar aí à raiz quadrada de 9, que foi o nosso primeiro exemplo. Nós vamos chegar aí ao número 3. Outro método, e aí é dentro das propriedades da radiciação, seria cancelar aqui ó, o 2 com o índice. Sempre que tivermos aqui o expoente igual ao índice, no caso aqui, nós vamos ter o 2 quando não aparece, e aí repetiríamos o número 3, beleza? E aí o cuidado era justamente com esse sinalzinho aqui de menos. Teríamos que observar que sobraria o menos aqui para cancelarmos, ok? Olha só, outra situação. Raiz quadrada de 15. Galera, raiz quadrada de 15, ela não vai dar exata. Por quê? Olha só, não temos um número que vezes ele mesmo. 2 vezes dá o 15. Nós vamos ficar aí na resposta, ó. Vamos por tentativa. 3 vezes 3 dá 9. Já sabemos, ok. 4 vezes 4 dá 16. Então, é um número entre 3 e 4, ok? Entre 3 e 4 ficaria a resposta. Portanto, não existe raiz quadrada exata. Você pode colocar assim, o símbolozinho, ó, não existe raiz quadrada aqui exata. Beleza? Ok? Não existe raiz quadrada exata. Ele vai ter como solução a raiz quadrada de 15, 3, alguma coisa. Beleza? Tá entendendo? Tá gostando? Vamos agora para a segunda parte desse super vídeo com 10 questões. Vem comigo! Olá você, muito bem, chegamos na nossa segunda parte, as 3 últimas questões. Todo cuidado é pouco, vamos envolver agora algumas propriedades. Vem comigo. Observe nesse nosso exemplo que a questão fala o seguinte: qual é a raiz quadrada de menos 9? Olha só, dentro dos números inteiros, positivos e negativos, não tem como nós encontrarmos uma raiz quadrada de número negativo. Você pode perguntar, mas professor, existe o 3 ou o menos 3? Observe que o 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. E o menos 3 também dá 9 positivo. Portanto, olha, dentro dos números inteiros, conjuntozinho Z, ó, não existe essa raiz. Beleza? Os alunos da terceira série do ensino médio vão estudar um conjunto chamado números complexos. E aí sim, poderá ser encontrada essa raiz. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Ok? Vamos agora para os nossos 2 últimos exemplos. Observe que nós vamos ter agora uma multiplicação entre 2 números negativos. Então, é importante quando tivermos multiplicações e soma, resolver primeiro a multiplicação. Então, nós vamos chegar ao seguinte, olha só, nós vamos calcular a raiz quadrada de... Cuidado com os sinais, menos com menos, positivo. 3 vezes 5, vamos chegar a 15. Portanto, nós vamos ficar com 15 mais 1. Então, nós vamos encontrar, pessoal, a raiz quadrada de 16. Ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo resulta em 16? Tchan, 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 tchan. É o número de 4, o 4, número 4, ok? Então, todo cuidado é pouco. Quando aparecerem multiplicações e somas, primeiro a multiplicação e cuidado com os sinais. Chegamos aí na nossa saideira, última questão. Vamos observar agora que temos 3 números e temos ainda multiplicações, potências e sinais negativos. Então, tem várias formas de resolver essa questão. Uma das minhas sugestões é a seguinte, de que o aluno resolva uma potência de cada vez, ou seja, olha só, menos 2, ele vai ficar com menos 2 mesmo, está elevado a 1. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. Quando o expoente é ímpar, prevalece aí ó, o sinal negativo. Então, nós vamos ficar com o sinal negativo e resolver 2 vezes 2 vezes 2. E aí nós vamos ficar com 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Opa! E ainda nós vamos ter vezes menos 2 ao quadrado. O expoente é par, então nós vamos ficar com o resultado positivo. 2 vezes 2 é 4. Observe agora que nós temos multiplicações. Bastava aqui ó,
você ficar atento no sinal. Qual é o sinal aqui? Resolver uma por vez. Olha, menos com menos dá mais. E mais com mais, vamos ficar com um sinal positivo. Multiplicação, olha só. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 4. Vem comigo, olha só. 16 vezes 4, nós vamos ter 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Vamos ficar, portanto, com a raiz quadrada de 64. Tchan, 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 tchan. Tabuada de novo. Que número vezes ele mesmo dá 64? Nós vamos chegar, portanto, ao número 8. 8. Beleza? Tá aí, pessoal, 10 questões resolvidas de como calcular raízes quadradas. E aí, deixou tudo dominado? Dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos. Valeu!